Mateus capítulo 15, já que o tema do quadriênio da nossa SAF nacional é orar sem cessar, eu vou pregar sobre uma vida de uma mãe que vence suas batalhas em oração. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Oremos ao Senhor. Pai, toda glória seja dada ao teu nome pelos séculos dos séculos. Glórias sejam dadas a ti, ó Pai, a ti, ó Filho, a ti, ó Espírito Santo. Senhor, nós estamos aqui sobre todas as coisas para dar glória e honra ao Senhor que nos amou, que deu seu Redentor na cruz por nós. E te damos graças, Senhor, porque somos pecadores, e cada um dos que aqui estão neste templo merecia estar no inferno neste exato momento. Mas foi porque o Senhor nos amou, que deu teu Filho na cruz do Calvário em nosso lugar. E por causa dele, então, fomos perdoados, fomos lavados, fomos justificados, fomos adotados, fomos reconciliados com o Pai. Ó Deus, e temos a plena certeza de sermos aceitos, ó Deus, por causa da obra de Jesus. E agora então, como a tua palavra ensina em Hebreus, na sala do trono, nós nos aproximamos do trono, confiadamente, com ousadia, para receber socorro, misericórdia e graça para a ocasião oportuna. Deus, abre os céus e desce, manifestando a tua graça aqui. Fala poderosamente ao coração das tuas filhas e dos teus filhos que vieram de todos os lugares deste país. Fala também aos que nos assistem pela internet. Ó Deus, que no nome de Jesus, a nossa fé seja como a fé dessa mulher que Jesus chamou de grande, e que o Senhor nos use para a transformação dos nossos lares, de nossas igrejas, de nossa cidade, deste país, para a glória e honra do nome de Jesus. Nós clamamos que nos fales a alma, não merecemos nada de ti, Senhor, mas o Senhor nos ama e deu Cristo por nós. Portanto, fala-nos, nós imploramos, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. Certa feita, queridos irmãos e irmãs, na cidade de Londres, que na maior parte do ano é uma cidade cinza, houve uma bela tarde de verão. As pessoas brincavam naquele antigo parque mais que secular chamado Hyde Park. Muitos faziam piquenique, alguns acampamentos com suas famílias, pais riam com seus filhos, crianças jogavam bola e passava por ali um orador. E ele se aproveitou de um daqueles antigos coretos nos quais os metodistas pregavam e chamou a atenção da multidão e começou a discursar naquele coreto dizendo o seguinte: dizem que há Deus, mas eu não o vejo. Dizem que Deus criou todas as coisas para a sua glória, mas eu não o vejo. Dizem que Deus fez com que o seu filho nascesse de uma virgem, morresse numa cruz e ressuscitasse, mas eu não o vejo. Dizem que Jesus virá em glória restaurar todas as coisas para si e estabelecer o seu reino, mas eu não o vejo. E parte do populacho que ali estava reagiu com aplausos. A Inglaterra agora não é mais a Inglaterra dos puritanos e dos avivalistas, é a Inglaterra dos ateus. Mas passava por ali, amadas irmãs e irmãos, um cego. E tateando com sua varinha, ele disse a alguém: por favor, me leve ao coreto.
E chegando ao coreto, então, ele colocou suas duas mãos e apoiou firmemente na borda daquele coreto e começou a dizer: dizem que este é o verão mais lindo dessa década, mas eu não vejo. Dizem que essa tarde é a mais bela tarde do ano em Londres, mas eu não o vejo. Dizem que as crianças sorriem, brincam de bola e correm com seus pais, mas eu não o vejo. Dizem que essa tarde é tarde de grande alegria, mas eu não o vejo. Como vocês todos podem perceber, eu não passo de um cego. O fato de que o homem rebelde não possa ver algumas coisas não significa que elas não existam. E até aqueles que são impedidos de ter a sua visão física, quando põem seus olhos pela fé em Cristo Jesus, recebem de graça a salvação. E nesse texto, queridas irmãs e irmãos, nós encontramos uma mulher cheia de fé. É impressionante que ela não é judia. Aqui nós encontramos o Senhor Jesus na sua humanidade querendo descansar um pouco. Ele já vinha em muita discussão e batalha com os fariseus e resolveu então sair de Israel para descansar numa região de praia, a região de Tiro e Sidom. E pensando que talvez ali ninguém o conheceria, o texto não diz isso, mas eu imagino que provavelmente ele com seus discípulos caminham perto da praia no litoral. E de repente então, para surpresa dos discípulos, aparece essa mulher que Mateus chama de Cananeia e Marcos de Ciro-Fenícia. E ela começa a clamar a Jesus dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus, queridas irmãs, segue incólume, impávido. Ele não costuma reagir assim. Todas as vezes que um pecador clama por sua misericórdia, ele reage prontamente. Mas naqueles dias um tanto quanto duro, o Senhor vai caminhando como se nada escutasse. E aquela mulher clama continuamente: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Talvez clamou 5 minutos, 10, meia hora, 1 hora, 2, nós não sabemos. Mas a grande verdade é que os discípulos, não movidos por compaixão e amor, mas já incomodados pela mulher, disseram a ela: Senhor, despede-a. Se fosse lá na minha terra de origem, onde está o presbítero Neuto e a Maria Elza, ia falar: tem dó, Jesus, manda essa mulher embora. O que é isso? A gente não aguenta mais. E Jesus vira para eles e fala assim: nesse primeiro momento só vim para judeu. Depois vocês vão pregar para todo mundo aí. Mas nesse primeiro momento eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãs, o Senhor não reage assim. Toda vez que alguém clama, Ele responde prontamente. O que está acontecendo aqui? Certamente Ele quer trazer um grande ensinamento ao coração dos discípulos e também ao teu e ao meu coração. Enquanto o Senhor Jesus disse que só veio para os judeus naquele primeiro momento, aquela mulher veio e o adorou. A expressão no grego aqui é que literalmente ela se ajoelhou. E eu imagino então ela tomando a borda da veste de Jesus, ajoelhada, ela disse: Senhor, socorre-me. E agora o Senhor já não está tão duro como aparentava estar, com doçura Ele fala para ela e diz: filhinha, eu não posso tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus a chama de cachorra. Filhote, sim. Mas ela, amadas irmãs e irmãos, diz: é verdade, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí Jesus não se aguenta e solta um brado do âmago, do íntimo da alma, quando ele diz: oh mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. A Bíblia diz que naquele momento a filha dela ficou curada. Irmãs, eu imagino que a capetaiada toda saiu gritando desesperada, porque Jesus mandou sair. Já era, louvado seja Deus. Agora, observemos bem esse texto. Quem está falando aqui é o Filho de Deus. E o Filho de Deus, que é Deus, é o eterno Senhor,
Aquele que é eternamente gerado do Pai, é um com o Pai, mas agora se fez homem sem deixar de ser Deus. Aos olhos de Jesus, a fé dessa mulher é grande. Então, se a fé de Jesus, dessa mulher para Jesus é grande, imagine para mim, pecador, ela é imensa, ela é infinita, ela é uma fé exponencial. Lembre-se bem que o exponente é um número sobre o qual uma potência é elevada. Eu quero chamar de exponencial porque se a gente faz uma multiplicação exponencial, ela é verdadeiramente gigantesca, né? Aqui tem gente aí estudando, professores. 12 ao quadrado, por exemplo, quanto é, minhas irmãs? Vamos lá, professores de matemática, quanto? Muito bom, 144, né? Então aqui a fé dessa mulher, para mim e para você, é uma fé exponencial. E eu quero fazer uma pergunta para a irmã nessa tarde. Você veio aqui para a Executiva Nacional da SAF. Imagine que o Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, estivesse aqui. Se Ele fosse fazer uma avaliação da sua fé, o que Ele diria da sua fé? Ouvi um vixe. Se Ele fosse dar uma nota de 0 a 10 à sua fé, que nota Jesus daria? Você tiraria um 9,5? Parabéns. 5, pastor? 0,5. A grande verdade, irmãs e irmãos, é que nós temos que olhar para a vida dessa mãe que vence suas batalhas em oração e pedir ao Senhor que nos dê a fé que ela tem, uma fé exponencial. Que Deus te dê uma fé exponencial nessa tarde, em nome de Jesus, amém. Mas o que caracteriza uma fé exponencial? Ao olhar para o texto, amados irmãos, inicialmente a palavra do Senhor nos revela que uma fé exponencial é uma fé reconhecedora. Uma fé exponencial é uma fé reconhecedora. Preste bastante atenção comigo no texto. O Senhor Jesus é o Filho de Deus. Ele veio para os judeus, como João disse no capítulo 1, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, a saber, os que creem no seu nome. Essa mulher não é judia, ela não está debaixo do domínio de Israel, ela não está todos os sábados na sinagoga, mas Jesus está ali passando férias. E quando ela vai se dirigir a ele para clamar por sua filha, veja bem como ela chama Jesus. Olhe comigo para o texto, como é que ela se refere ao Senhor? Ela diz: Senhor. Essa palavra no grego é a palavra usada para soberano, irmãos. Ela está reconhecendo que diante dela está o soberano Senhor. E se não bastasse isso, ela relembra uma promessa que o Senhor Deus fez a Davi no primeiro livro das Crônicas, 1000 anos antes de Jesus nascer. O Senhor Deus prometeu a Davi que daria no seu trono um descendente cujo reino seria sempiterno. Ele chamaria Deus de pai e Deus lhe chamaria de filho. E aqui está esta mulher que nem judia é, mas conhece as escrituras e olha para Jesus e diz: Senhor, filho de Davi. Ela reconhece que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, ela reconhece que Ele é o Messias prometido. Mas diante desse reconhecimento, quando nós estamos diante do brilho da glória de Deus, nós temos que reconhecer os nossos próprios pecados. E ela então reconhece a sua miséria, a sua falibilidade e o seu próprio pecado, quando diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. O termo também poderia ser traduzido por tem misericórdia de mim. Ela necessita misericórdia. Ela necessita compaixão. Ela reconhece que é pecadora. Queridas irmãs, queridos irmãos aqui presentes, todos nós nascemos em pecado fomos concebidos por nossas mães. Nossa natureza, amados irmãos, carnal, é contra Deus. Ela quer nos desviar de Deus. Ela não quer nos levar à submissão ao Senhor. Ela quer ofender a Deus. Ela quer viver para a sua própria glória. Ela quer ser influenciada pelo mundo e pelo príncipe da potestade do ar. E somente quando Cristo entra no coração do pecador é que a vida dele é mudada. Essa mulher reconhece que ela é pecadora, precisa da misericórdia de Deus. Se não bastasse reconhecer quem Jesus é, o próprio Senhor, o Messias prometido, o Salvador, e reconhecer-se pecadora, ela reconhece que necessita da intervenção de Deus na sua vida quando diz: tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Alguém aqui já viu alguém endemoniado? Pode levantar a mão, levante a mão aí. É bonito, irmãs? Agora imagine então alguém horrivelmente endemoniado. É algo que você não quer nem ver.
É algo terrível. Mas essa mulher, diante do Senhor, reconhece que Jesus é o Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os homens, é o Messias prometido, é o Salvador. Ela reconhece que é pecadora, ela reconhece que Jesus pode mudar a sua sorte e resolver todos os seus problemas. Se nós queremos ter uma fé exponencial, se a SAF quer ter uma fé exponencial e orar sem cessar e ver tempos de refrigério nesse país, ela precisa reconhecer quem Jesus é, que Ele é o Senhor da SAF, Ele é o Senhor da IPB, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Todo-Poderoso Senhor. O autor, pastor, primeiro-ministro holandês Abraham Kuyper disse que não existe sequer um centímetro no universo acerca do qual Jesus Cristo não possa dizer: é meu, Ele é o Senhor de tudo quanto existe. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Ele é o nosso Salvador. Temos que reconhecer diante dele os nossos pecados, temos que clamar o seu perdão a cada dia e apresentar diante dele, como foi feito aqui, quando as Anas oram pelos seus filhos, apresentar nossos filhos, nossos pastores, nossos seminaristas, nossos missionários, nossos presbíteros, nossos concílios, nossas igrejas, porque nós carecemos da intervenção bondosa e misericórdia do Senhor. Sem Cristo Jesus a igreja não avança. Uma fé exponencial é uma fé reconhecedora. Permitam-me contar-lhes, amadas irmãs, que no início da década deste século, da primeira década deste século, Deus me deu a honra de fazer parte de uma equipe de pastores brasileiros que foram missionários do Chile. Eu tive o grande desafio de ser o primeiro e convidar os demais colegas que ali estiveram. E certa feita, querido pastor Mauro Aiello, eu fui fazer um casamento numa fazenda próxima a Santiago, uma fazenda de um italiano, viticultor, belíssima fazenda. E fui casar a filha dele, que era minha ovelha. Ele não era da igreja, mas a filha entrou. E no verão, quem já foi no Chile, você vai saber muito bem que em Santiago já escurece mais tarde, por volta das 8 da noite. Então, realizando aquele casamento com o pôr do sol, fizemos a analogia do amor do noivo Jesus pela igreja e pregamos Cristo. E quando terminamos de pregar a mensagem, se aproximou deste pequenino pastor um professor de filosofia da famosíssima Universidade de Chile. E ele então me disse: reverendo, gostei da sua mensagem. O senhor veio de outro país e pregou uma mensagem que tocou os nossos corações, mas eu quero lhe dizer algo. Há uma única coisa na qual eu discordei do senhor. Vocês cristãos são muito sanguinários. Eu não entendo por que vocês têm que matar Jesus. Jesus para mim é uma boa pessoa. Jesus para mim é um filantropo. Jesus para mim foi alguém que passou fazendo o bem e ajudando os necessitados. Ele é um exemplo a ser seguido. Mas vocês cristãos que se dizem discípulos de Jesus são sanguinários, têm um espírito assassino. Por que vocês querem matar Jesus? E naquela época eu estava lendo um livro precioso que eu recomendo que as irmãs leiam. Um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, em português, de Clive Staples Lewis, um dos maiores autores cristãos do século XX, professor de literatura em Cambridge e em Oxford. E Lewis diz no seu livro, amadas irmãs, que nós não podemos crer em Jesus Cristo como um filantropo, como uma boa pessoa ou como um reformador social, porque mais de uma vez ele disse no Novo Testamento que ele é Deus. Quando ele disse eu sou, ele está dizendo que ele é Yahvé. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. Todas as vezes que ele diz eu sou, ele está dizendo que ele é Deus. E quando foi perguntado se era o Cristo, ele não negou, ele afirmou. Então, se um homem diz que é Deus, e ele diz que veio morrer na cruz para pagar os nossos pecados e ressuscitar, e ele não é, ele é um charlatão, ele é um mentiroso. Lewis diz que Satan é um demônio. E eu disse ao professor: professor, o grande problema é que o senhor está projetando a sua imagem na pessoa de Jesus, porque é impossível que Jesus seja isso que o senhor disse, porque se ele não é Deus e não veio morrer por nós, ele é um mentiroso, porque mais de uma vez ele disse que tinha que morrer por nós, que tinha que cumprir a sua missão, e mais de uma vez ele disse que é Deus e que ele ressuscitaria e que ele daria água viva para todos os que nele crescem. Então, professor, é impossível que o senhor creia em Jesus assim. Mas eu quero dizer para o senhor que Jesus Cristo não é um charlatão, não é um salafrário. Ele é Deus e ele veio a esse mundo para salvar o pecador. Ele veio para pagar os pecados do professor e os meus.
Se o senhor reconhecer quem Jesus Cristo é, nessa tarde se arrepender dos seus pecados, o senhor se tornará meu irmão, será declarado justo no tribunal de Deus, adotado pelo Pai, reconciliado com o Senhor. Professor, vamos receber Jesus como seu Senhor e Salvador nessa tarde. Infelizmente, minhas irmãs, ele falou assim: dá licença, reverendo, minha esposa está me esperando para jantar, e foi embora. Partiu numa só. Eu queria que ele tivesse sido convertido. Mas, irmãs, não há fé exponencial sem reconhecer quem Jesus é. A irmã reconhece que Jesus é o Senhor? A irmã reconhece que Jesus é o Salvador? Eu costumo dizer aos irmãos dessa igreja que o centro da pregação desse púlpito é a palavra. E esse livro fala de Cristo. O Antigo Testamento aponta para Cristo. O Novo traz a mensagem dele para nós. Cristo é o Senhor da história. Cristo é o Senhor da nossa vida. A história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a estrela da manhã. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso soberano Senhor. Ele é o Rei da glória. Ele é aquele que nos amou, a quem pertencemos. Então, minha irmã, reconheça todos os dias o cuidado de Jesus na sua vida. Reconheça que Jesus é soberano. Reconheça que nada na sua vida acontece por acaso. Reconheça que Ele está no controle de tudo. Então creia, então clame, então ore, porque o seu Senhor é o Rei da glória e nada o toma de surpresa. Que Deus dê às irmãs uma fé exponencial para continuar orando e vendo a resposta de Deus em nome de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Amém. Qual nota o Senhor Jesus daria para a sua fé? Uma fé exponencial, além de ser uma fé reconhecedora, é uma fé perseverante. Uma fé exponencial, além de ser uma fé reconhecedora, é uma fé perseverante. Se você prestar bastante atenção comigo, no versículo de número 22, a oração da mulher usa o pretérito imperfeito. Diz aqui o texto: eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava. Ela não clamou uma vez só. É um clamor, um ato contínuo no passado. Algo incompleto e realizado é contínuo. Ela tem que clamar, continuar clamando. Ela clamava, ela perseverava, mesmo que parecesse que os céus estavam feitos de bronze naquele dia, mesmo que parecesse que o Senhor Jesus era alguém que não podia ouvir, mesmo que o Senhor parecesse duro, ela não desistiu. Ela fez como Spurgeon dizia, continuou bombardeando a porta do céu com o seu clamor e com a sua oração. E ela tanto insistiu que incomodou os discípulos. Eles intercederam por ela, e o Senhor parece duro, dizendo que veio só para os judeus, mas ela persevera, se atira aos seus pés e diz: Senhor, socorre-me. Com essa irmã nós aprendemos que uma fé exponencial é uma fé perseverante. Não adianta dizer que creu no passado, irmã, e depois sair vivendo de qualquer jeito. Não adianta dizer: no passado eu fui um evangelista, eu conduzi a SAF, eu fui uma bênção, mas agora eu estou cuidando das minhas coisas. Uma fé exponencial continua firme no propósito de Deus para a sua vida, no projeto de Deus para a sua vida. Continua firme lutando pela sua família, lutando pela sua vida, lutando pela sua igreja, lutando diante do trono de Deus em oração. Essa irmã persevera, parece que o Senhor não ouve, os discípulos estão incomodados, mas ela continua clamando. Ela sabe a quem ela ora, ela sabe que o Senhor é bom, ela não desiste de lutar. Ela nos mostra que uma fé exponencial é uma fé perseverante, é uma fé que continua clamando. No final da década de 90, eu tive o privilégio de ser formado no Seminário Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, nesta cidade. E no alojamento foi viver um colega que era de uma cidade do interior do Brasil. E ele me contou o seu testemunho, contou para poucas pessoas. Ele era filho de presbítero, numa cidade bem pequena do interior do Brasil. E no final da sua adolescência ele se envolveu com drogas. Ele saiu da igreja, se tornou amigo dos traficantes da sua cidade e começou a fumar maconha, cheirar cocaína, viver na bebedeira e desagradar seus pais. E ele disse que não queria nem saber de honrar seu pai, não queria nem saber da igreja. Ele queria viver na gandaia e no pecado. Mas ele me contava o seguinte, que algo aguilhoava o seu coração.
Todas as noites que ele chegava em casa, às 4, às 3, às vezes até às 5, ele chegava na sala de sua casa, ou às vezes no seu quarto, e ele via sua mãe, sócia da SAF, de joelhos. Às vezes aquela mulher sofrida dormia sobre os seus joelhos, e ele dizia: mãe, vai para a cama, o que você está fazendo aqui? Orando por você, meu filho. E passou 1 ano, passou 2, e ele era o filho mais novo de uma mãe já de idade mais avançada. Ele jovem, a mãe já tinha mais de 65 anos. E então, ele disse que depois de 5 anos, ele saiu um dia, um sábado à noite, para se drogar, para se perder. Mas ele disse que nada enchia o seu coração. Ele sentiu uma angústia terrível na alma, e ele tentou fazer de tudo, mas não conseguiu. E naquela noite ele voltou para casa às 5 da manhã. E ele disse que entrou no quarto dele, e a mãe dele, magra, estava orando, dizendo: Senhor, salva meu filho. Senhor, eu não tive filho para perdição. Senhor, meu filho é consagrado ao Senhor. Eu não sei o que o Senhor fará, mas Senhor, salva meu filho. Tem misericórdia do meu filho. Salva meu filho. E ele disse que quando ele entrou naquele quarto, o Senhor o visitou com uma convicção de pecado. E ele caiu de joelho e disse: Senhor, me perdoa porque eu tenho ofendido a Ti. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Me perdoa por entristecer meu pai, minha mãe. Muda a minha vida, me salva, me socorre, em nome de Jesus. E aquele moço foi para uma casa de recuperação, e foi recuperado, e se tornou líder na sua igreja. Foi enviado para o seminário, e hoje há mais de 18 anos ele é um pastor amado no interior do Brasil, visitador, toma café com os crentes, ovelheiro, uma bênção. Sabem por quê, minhas irmãs? Porque uma mãe não desistiu de orar. Mãe, não desista do seu filho. Mãe, não desista de orar. Ainda que a situação esteja complicada, continue orando. Ah, mas talvez você diga: reverendo, se meu filho não for eleito. Minha irmã, não se preocupa disso. Você é do departamento de divulgação, a admissão é com o céu. Deus sabe quem é eleito, eu não sei. Então eu tenho que pregar para todos e orar pelos meus filhos. E se Deus quiser usar, porque Deus predestina os fins e os meios, a minha oração para responder meu filho vir para o Senhor, aleluia, louvado seja o Senhor. A senhora está lutando em oração, minha irmã? Como é que está a vida de oração? Está gerando seus filhos no joelho? Está orando pelos seus netos? Vou contar um testemunho pessoal. A irmã Maria Elza conhece minha avó. Minha avó é sócia da SAF. Eu fui criado também por ela, junto com a minha mãe. Ela tem 91 anos de idade. O ano passado eu preguei nos 90 anos dela. E ela me deu minha primeira Bíblia quando eu tinha 6 anos de idade, meu primeiro inário. Quando minha mãe fazia faculdade, à noite ela me levava para o departamento Dorcas, departamental da SAF. Eu fui da SAF, irmãs. E as irmãs oravam, eu tinha 7, 8 anos, eu dormia, acordava, eu falei: meu Deus, essas mulheres vão parar de orar, graças a Deus por isso. Mas ela me levou para a SAF, e eu recebi a Cristo por causa dela. E ela me manteve firme na igreja. Meu pai é um homem não crente, minha mãe se casou com um homem não crente, que é meu pai. Mas eu ligo para ela, irmão. Semana passada ela me ligou, meu aniversário. Tá bom, filho? Tô bem, vó. Benção, tudo bem? Estou orando por você 4 vezes por dia. Eu falei: louvado seja Deus. Falei: vai depositando. Quando eu chamar a senhora, minha conta está lotada. Louvado seja Deus. Minha irmã, a senhora é uma mulher de oração. A senhora é uma Ana. Persevere, minha irmã, em nome de Jesus, amém? Amém. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os problemas, não olhe para as críticas, olhe para Jesus e continue lutando. Que Deus a faça uma mulher perseverante, em nome de Jesus, amém. Amém. Mas conta para mim, que nota Jesus daria para a sua fé? Uma fé exponencial é uma fé reconhecedora. Uma fé exponencial é uma fé perseverante. Mas, em último lugar, o texto da palavra nos diz, neste fim de tarde, início de noite, que uma fé exponencial é uma fé humilde. Uma fé exponencial é uma fé humilde. Vamos para o texto. Versículo 25 eu vou ler. Vocês vão ler o 26, eu vou ler o 27, todos nós o 28. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor,
socorre-me. Irmãos, o 26. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Podem ler o 28, por favor. Pastor Chulang, quando eu chegar no céu, é claro que eu vou querer ver meu Senhor. Vou querer bater um papo com Abraão, com Isaac, com Moisés, com Davi. Mas eu vou querer dar um abraço nessa irmã. Louvado seja Deus pela vida dela. Ela se atira aos pés de Jesus e diz: Senhor, socorre-me. E Jesus olha para ela e fala: minha filha, eu não posso tomar o pão dos filhos. Os judeus são os filhos. Quem não é judeu é preterido. Eu não posso tomar o pão do filho e dar para cachorrinho. Já pensou, minha irmã? Se o senhor falasse para a senhora: eu não respondo oração de cachorro, de cachorra. Se a senhora fosse mais arretada, a senhora dizia: peraí, Jesus, o que é isso? Que história é essa? Mas aquela mulher, ela disse: sim, Senhor. O senhor está dizendo que eu sou a cachorrinha? Tudo bem. Né? Se ela fosse brasileira, ela ia dizer: eu sou a vira-lata, parafraseando, né? Mas eu quero dizer para o senhor que até o cachorrinho é criação do senhor. E o cachorrinho come da migalha que cai da mesa do seu dono. E Jesus, vendo a humildade daquela mulher, não se aguenta e diz: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Naquele momento a filha dela foi curada. O Senhor nos ensina que para Ele uma fé exponencial é uma fé humilde. É uma fé de quem continua lutando, mas conhece o seu lugar e não deixa de se humilhar na presença do Senhor. A igreja evangélica brasileira elabora em grande erro quando decreta coisas para Deus. Ela não entendeu nada da Bíblia, porque Deus é soberano, Senhor, e nós não somos nada diante dele. Essa mulher continua lutando e persevera, mas ela se humilha, ela se ajoelha, ela clama. Jesus disse a ela que ela é cachorrinha, ela se humilha mais ainda e diz: mas até o cachorrinho é sustentado pelo Senhor. E então ela toca o coração de Jesus para mostrar para nós que uma fé exponencial é uma fé humilde. Como é que você tem se portado na presença do Senhor? Você tem se humilhado na presença do Senhor? Você tem dobrado os seus joelhos? Você tem se submetido à vontade do Senhor Jesus para a sua vida? É muito importante caminhar em humildade. Sabem por quê, minhas queridas irmãs? Aqui há pessoas muito importantes. Todas vocês são líderes. Mas as irmãs precisam entender que só estão onde estão porque Jesus as colocou. Nós não estamos onde estamos porque somos melhores que quaisquer outras pessoas. Não, é pura graça. E a quem o Senhor mais dá, mais Ele pede. Se o Senhor deu 5 talentos a você, você tem que multiplicar e ganhar mais 5. Se você tem um só, louvado seja Deus, tem que ganhar um só. Então, se nós ocupamos liderança e conhecemos o Senhor, nós deveríamos ser as pessoas mais quebrantadas que existem. Paulo diz em 1 Coríntios 4, 7: quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Não dá para entender gente que é espiritual, irmão, e anda com o nariz em pé ou de salto alto, não entendeu nada da Bíblia, não conhece Jesus. Quem conhece Jesus é quebrantado, é humilde, se prostra na presença do Senhor, porque sabe que tudo que tem é graça e vem da mão dadivosa de Jesus. Então Deus nos chama a uma vida de humildade. E quando eu fiquei sabendo, lá naqueles dias do Supremo Concílio, que o quadriênio da SAF, depois do Supremo Concílio, seria orar e sem cessar, eu vibrei: louvado seja Deus. O que nossa igreja mais necessita é de reforma e de reavivamento. E isso só vai acontecer se nós dobrarmos os nossos joelhos. Que Deus continue a conservar as irmãs em humildade, buscando a glória de Deus, exaltando o nome de Jesus e clamando o Senhor em oração. E Deus há de nos abençoar. Sabem por quê? Porque a Bíblia diz que todo aquele que se exalta vai ser humilhado, mas todo aquele que se humilha vai ser exaltado. Pedro nos diz no capítulo 5: humilhado sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. E certa feita um pastor conversava com um homem que se achava muito sábio, um cientista.
Orgulhando-se de sua sabedoria, ele disse ao pastor: reverendo, vem aqui, o senhor é um homem culto, estudado. É verdade, o senhor crê que Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra? O pastor disse: creio. Não acredito, o senhor é um homem tão inteligente. Mas o senhor crê mesmo que Deus abriu o mar vermelho e o povo de Israel passou a pés enxutos? O pastor disse: creio. Mas como é que o senhor acredita num negócio desse, reverendo? Isso é algo impossível. Mas o senhor acredita que Josué orou e o sol parou? Eu acredito, mas eu não vejo que o senhor é um homem tão culto como eu achava que era. Mas o senhor acredita que Jesus Cristo nasceu de uma virgem? E o pastor disse: eu creio. E que ele ressuscitou? Eu creio. Que ele veio em glória? Meu Deus, mas o senhor é um homem estudado, como é que o senhor acredita nisso? O senhor acredita, pastor? Nisso o senhor não vai acreditar. Que Deus usou uma jumenta para falar com Balaão? O pastor já estava chateado, falou assim: se ele está usando um jumento para falar comigo agora, como é que ele não usou a jumenta para falar com Balaão? Podia ter dormido sem essa, não é verdade, irmãs? É melhor ser humilde, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Ao final dessa mensagem, eu quero perguntar para você: que nota Jesus daria à sua fé? Eu creio sinceramente, para a glória de Deus e sem demagogia, que o Senhor diria para as senhoras: grande é a vossa fé, louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor diga a você: ó mulher, grande é a tua fé, amém, minha irmã? Amém. Que Deus te dê uma fé exponencial, uma fé que exalta e reconhece Cristo como soberano Senhor de todas as coisas, uma fé que continua lutando mesmo que tudo se opõe a nós, uma fé que se humilha e exalta Cristo, porque não há Deus tão maravilhoso como nosso Senhor. Que Deus responda às orações das irmãs, que Deus abençoe a EPB, que Deus abençoe a SAF, que o Senhor nos dê um reavivamento nesse país, que Ele nos dê os seus eleitos, que nós vejamos milhares se convertendo a Jesus aqui. Que Deus nos abençoe. Tal como disse o William Carey, pai das missões modernas: espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Que Deus te dê uma fé exponencial, em nome de Jesus, amém? Amém. Nós vamos orar nessa noite. Se você ouviu nesse fim de tarde, início de noite, se você ouviu essa mensagem e diz: pastor, eu preciso dessa fé, coloque-se de pé onde você está, eu quero orar por você. Coloque-se de pé logo, porque Jesus não precisa de você, nem de mim, somos nós que precisamos dele. Senhor, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós somos tão falhos. Perdoa-nos, Senhor, de nossos pecados, em nome de Jesus. Oh, Senhor, não há quem se compare a Ti. Deus, nós queremos dizer para o Senhor que não há outro além de Jesus para nós. Ele é o centro das Escrituras, o centro da nossa vida, o centro da Tua igreja. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso maior amor, nós cremos nele. Ele é o Senhor de tudo quanto existe e na nossa vida nada acontece por acaso. Nós reconhecemos que Ele é o Filho de Davi, o soberano Senhor, e damos glória a Ti, ó Pai, e a Ele por tudo que acontece em nossa vida. Pai, nós queremos dizer para o Senhor que pela Tua graça nós vamos continuar lutando. Tem dia, Senhor, que parecem que os céus são de bronze. Tem dia, Deus, que os problemas vêm de turma. Ó Deus, são maiores que a nossa capacidade. Mas nós vamos continuar clamando, porque nós conhecemos o Senhor. E nós vamos perseverar. E o Senhor ainda nos deu a bênção de saber da perseverança dos santos. Quem é de Jesus vai chegar lá. Louvado seja Deus. Senhor, tem compaixão de nós. Obrigado porque o Senhor nos mostra quem nós somos todos os dias da nossa vida. E nós somos também como cachorrinhos, Senhor. Nós não merecemos nada do Senhor. O Senhor nem tinha que nos abençoar. Se nós estivéssemos no fogo do inferno agora, nós não tínhamos nada do que reclamar. Mas o Senhor tem sido tão bondoso conosco. Então, Senhor, nós te agradecemos pelo dia bom e pelo dia mau. Eu quero orar por essas mães que aqui estão. Eu quero orar por aqueles filhos que estão afastados da igreja. Traz de volta, Senhor, em nome de Jesus. Deus, nós não temos filhos para a perdição. Algumas vezes temos dito ao Senhor que se nossos filhos estiverem longe de Ti, leva, Senhor, porque nós queremos nossos filhos aos pés da cruz. Ó Deus, então abençoa os nossos filhos. Deus abençoa, ó Deus, os nossos pastores. A SAF colabora tanto, ajuda tanto. Deus, levanta essas mulheres para orar, para que na PB tenhamos pregação bíblica fiel e cristocêntrica.
e que os teus eleitos venham a ti por meio da pregação da palavra. Ó Deus, dá-nos essa bênção maravilhosa. Continua a sustentar a SAF. Muito obrigado, Deus, por termos essas mulheres valorosas de Deus envolvidas no trabalho. Dá a cada uma delas uma fé exponencial. Pai, nós queremos esperar grandes coisas do Senhor e fazer grandes coisas para Ti. Nós cremos em Jesus, nós vamos continuar lutando, nós buscamos a Tua glória, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, que Jesus te abençoe.